E o Corinthians pode já ter fechado o acordo verbal com o atacante Wesley e agora corre para resolver os transfer bans para confirmar o retorno do jogador. E ainda falando sobre atacante da Costa do Marfim com passagens por grandes clubes da Europa foi oferecido ao Corinthians e o Timão renovou o contrato de um dos principais jogadores que subiram recentemente da base para o profissional. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre acordo de renovação de contrato. O Corinthians renovou o contrato de um dos principais jovens jogadores que subiram recentemente da base para os profissionais. Em breve entraremos na próxima janela de transferências que para nós ainda será uma grande incerteza, já que nesse momento estamos com 2 transfer bans da FIFA. Então, absolutamente que existe a grande necessidade, por exemplo, de vender jogadores. Então, as expectativas em relação a contratações são bastante baixas e o Corinthians vai ter que faturar pelo menos 150 milhões de reais em vendas de jogadores. E claro, para se vender jogadores, é extremamente necessário formar. E o Corinthians vem formando nos últimos anos grandes jogadores. Dentre os jogadores formados que subiram recentemente da base para o profissional, temos o jovem goleiro Cauê. Cauê que fez a sua estreia no final da temporada 2025 no profissional, fez alguns jogos esse ano e o jogador acabou se destacando tanto é que ele passou o Donelli e também o Felipe Longo e hoje é o reserva imediato do Paredão Hugo Souza. Devido ao grande progresso, o Corinthians renovou o contrato do Cauê. Cauê que tinha contrato até o final de 2029, agora o novo contrato dele vai até julho de 2031. E claro, a multa rescisória aumentou, foi para 100 milhões de euros, algo ali próximo de 600 milhões de reais na cotação atual para clubes internacionais e para clubes brasileiros 128 milhões de reais. Cauê que, como eu disse, conseguiu passar tanto o Donelli, que foi emprestado para um clube de Dubai, e também o Felipe Longo, e hoje é o reserva imediato do Hugo Souza. O Cauê agrada muito o Fernando Diniz por ter facilidade de jogar com os pés. Então, contrato firmado, novo contrato fechado. A minha opinião quanto à renovação do contrato do Cauê é a seguinte: excelente notícia sobre o Cauê. O Cauê é um grande goleiro, conquistou seus espaços trabalhando, se dedicando. Muitos ainda acreditam que o Corinthians busca um outro goleiro. Para mim, o Corinthians só teria que buscar um outro goleiro se realmente tivéssemos alguma confirmação que o Hugo Souza vai sair. Porque para mim, para substituir o Hugo Souza, temos o Cauê. E se o Hugo Souza sair, para mim o Corinthians hoje não fica desamparado. Sinceramente, para mim um grande acerto, valorizando quem realmente merece. O Cauê, para ter uma ideia, ele estreou em um jogo contra o Juventude no ano passado, de Campeonato Brasileiro, um jogo muito decepcionante para nós. Só que ele evitou a derrota. Aquele jogo que nós perdemos para o Fluminense por 3-1 no Maracanã, um jogo horrível, que o Alan foi expulso por gesto obsceno, se não fosse o Cauê naquela partida, nós teríamos saído do Maracanã com pelo menos 6 gols. O Cauê jogou demais naquela partida. E todos os jogos que ele entrou, ele foi muito bem, sendo decisivo. Então, correto, excelente notícia sobre o Cauê, essa nova renovação de contrato, esse novo acordo. E torço muito para que o Cauê siga evoluindo.
E agora vamos falar sobre possível acordo. Já tem informação que garante que o Corinthians já definiu todos os detalhes, inclusive já acertando, já tendo feito um acordo verbal com o jovem atacante Wesley e agora terá que resolver as questões envolvendo os transferbans para confirmar de uma vez por todas o retorno do jogador. Estamos muito próximos de ter mais um reforço, o atacante Wesley. Corinthians que busca opções para o ataque, para dar uma reforçada no elenco do Fernando Diniz, mas ainda tem um detalhe muito importante: para que possa voltar a registrar novos reforços, será preciso pagar pouco mais de 9 milhões de reais à FIFA. Corinthians que sofreu dois transfer bans, o primeiro pelo não pagamento ao Philadelphia Union pelo José Martinez, e o segundo, recentemente, o Corinthians sofreu outra sanção da FIFA devido a um valor de pouco mais de 1.150.000 que o Corinthians não pagou à entidade máxima do futebol. Uma multa, então, o Corinthians hoje tem dois transfer bans e é preciso correr atrás para poder resolver essa questão. Sem dinheiro, absolutamente que a situação fica bastante complicada, mas o Corinthians vai ter que resolver para poder registrar novos jogadores. Existem grandes possibilidades saídas, então quando surgir, por exemplo, algum jogador que seja oportunidade de mercado e o Fernando Diniz aprovar, Corinthians vai ter que tentar a contratação e é o que vem acontecendo com o Wesley há alguns dias. Corinthians que demonstrou interesse no Wesley no início devido aos altos valores, as coisas não avançaram, mas após o jogador diminuir os valores e inclusive o Al Nassr aceitar pagar a maior parte, as coisas avançaram de uma vez por todas e agora, segundo o ESPN, o Corinthians já fechou com o Wesley. Corinthians já acertou todos os detalhes com o Wesley, já tem um acordo verbal com o jogador e agora corre para resolver o transfer ban para tentar confirmar o jogador o quanto antes possível, destacando que a abertura da janela de transferência será no dia 20 de julho. A partir dali, o Corinthians já vai ter autorização para registrar jogadores. Claro, primeiro tem que pagar a FIFA. Então, Corinthians corre para tentar resolver essas duas pendências. A minha opinião quanto ao Corinthians ter um acordo verbal com Wesley é a seguinte, vamos lá. Volto a dizer, informações do ESPN, e eu particularmente acredito que realmente as coisas caminharam para isso. Primeiramente, o Wesley estava se acertando com o Cruzeiro, aí o Corinthians entrou na jogada, ele recuou nas conversas com o Cruzeiro, preferiu o Corinthians, sempre manifestou o desejo de retornar ao timão. O Wesley que foi vendido pelo Corinthians ao próprio Al Nassr por mais 100 milhões em 2024, tem contrato até 2028 e o Al Nassr vê com bons olhos o retorno dele ao Corinthians, tanto é que vai pagar a maior parte dos salários. Então, pelas informações do ESPN, já está tudo certo entre o Corinthians e o jogador. Agora é correr atrás para pagar o transfer ban. Claro que o retorno do Wesley divide opiniões, eu já falei para vocês. Para mim, o Wesley com salário baixo, sem comprometer, vale a pena. Sinceramente, ainda não sabemos exatamente quais são os números que o Al Nassr aceitou pagar a maior parte, ainda não temos nenhuma comprovação. A maior parte, estamos falando de a partir de 51%. O Wesley tem salário alto lá no clube da Arábia Saudita, então muitas dúvidas ainda restam. E tem outro detalhe que eu penso: se o Wesley voltar achando que ele vai ser o craque do ataque do Corinthians para resolver todos os problemas, eu torço para que isso aconteça, mas eu acredito que não. Tem que voltar com humildade, cabeça no lugar, que foi para fora do país, saiu do Corinthians criticado, foi para fora, não conseguiu ter evolução do seu futebol, então hoje volta para tentar recuperar o seu bom futebol. Jogar bem ele joga, tem qualidade, mas é preciso também entender a fase que ele está. Então, vamos aguardar aí todas as confirmações. Não tem como cravar nada. Eu, particularmente, não cravo nada, mas pelo jeito que as coisas estão, realmente um acerto já deve ter acontecido. Agora o Corinthians tem que pagar o transfer ban, arrumar aí pouco mais de 9 milhões.
E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre atacante da Costa do Marfim, que já teve passagens por grandes clubes da Europa e foi oferecido ao Corinthians. A partir do dia 20 de julho, entraremos na próxima janela de transferências, que vai até ali o início do mês de setembro. Eu acabei de falar a vocês que nesse momento o Corinthians está impedido de registrar novos jogadores. O Corinthians sofreu transfer ban da FIFA e tem que pagar pouco mais de 9 milhões de reais para poder voltar a ter autorização e registrar novos jogadores. Mas como estamos no período aí prestes a abrir uma janela, claro que nomes começam a surgir. Acabei de falar também sobre a informação do ESPN que garante que o Corinthians já fechou com Wesley, já tem um acordo verbal com o atacante. E surgiu uma nova informação envolvendo o atacante. Segundo informações da rádio Itatiaia, o atacante, que na verdade tem dupla cidadania, Costa do Marfim e Inglaterra, o Wilfried Zaha, de 33 anos, foi oferecido ao Timão e também a outros clubes brasileiros. O jogador vê com bons olhos a possibilidade de atuar no futebol do Brasil, mas também, segundo as informações, o Zaha não faz parte dos planos do Timão nesse momento. Então o jogador foi oferecido, mas por algum detalhe ou outro acabou não interessando a comissão técnica do Corinthians e, pelas informações, está descartada qualquer possibilidade do Zaha jogar no Timão. Zaha que teve passagens por grandes clubes da Europa, Manchester United, Lyon, também o Crystal Palace, um atleta que é conhecido pelo seu estilo de jogo, um ponto esquerda muito habilidoso, foi oferecido ao Timão, mas pelo jeito o Corinthians não se interessou, então o jogador, pelo menos pelas informações, não virá, mas foi oferecido. Então, Corinthians que, como eu disse, segue em luta para resolver os transfer bans da FIFA e meio que está mapeando aí o mercado. O Corinthians que, pelo jeito, só fará contratações pontuais e é assim que tem que ser. E claro, o jogador deve ter custos bastante elevados, o Wilfried Zaha. A minha opinião quanto a essa informação da Itatiaia, que o Wilfried Zaha foi oferecido ao Corinthians, é a seguinte: estamos falando de um jogador que há 3 ou 4 anos atrás estava jogando demais. O Wilfried Zaha é aquele ponta esquerda com bastante técnica, excelente no 1 contra 1. Jogador também costuma trabalhar muito pelo meio, tem uma excelente finalização. Então, um jogador que seria interessante, mas se fosse há alguns anos atrás. Infelizmente, nas últimas 2 temporadas, ele não vem atuando bem. Estava emprestado pelo Galatasaray a um clube dos Estados Unidos, até marcou alguns gols por lá, teve momentos importantes e hoje é um atleta livre no mercado. O Galatasaray acabou optando por não renovar e também o clube americano ao qual ele passou, que foi o Charlotte dos Estados Unidos, não interessou em ficar com ele. Então, um jogador que podemos dizer que está em regresso na sua carreira. Tem 33 anos, vai completar 34 ainda nesse ano, mas ali já caminhando para o final da temporada. Então, foi oferecido e eu acredito que pelo fato de ser uma grande incerteza e, claro, os custos serem elevados, o Corinthians acabou não se interessando. Eu vou ser sincero com vocês. Corinthians com dificuldades para contratar. Temos aí, por exemplo, o Wesley. Claro, o Wesley é um jovem jogador. Se de repente aí tivesse um Zaha com um contrato de produtividade, exemplo, jogou 10 jogos seguidos, marcou tantos gols, ganha tanto, fez isso, aquilo, ganha tanto. Eu, particularmente, eu pensaria. Mas, claro, eu não sou diretor de futebol, então poderia estar pensando em uma decisão extremamente errada, mas eu conheço o jogador já há um bom tempo. Volto a dizer, tem muita habilidade, jogador de muita explosão física. Sem custo, com custos baixíssimos, por que não? Mas enfim, pelas informações da Itatiaia, o Corinthians não vai avançar.
Não dá para cravar nada, futebol é dinâmico, de repente eu estou aqui falando para vocês que a Itatiaia informou que não vai avançar, e aí surge uma informação diferente, então sabemos que no futebol as coisas podem mudar rapidamente. Mas enfim, pelo jeito as coisas não vão evoluir, devido à questão financeira, o jogador deve pedir valores altos, então dificilmente algo realmente deverá evoluir. Mas claro, sempre continuando aguardando. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!